Olá, todo mundo! Cá estamos nós para mais um episódio do nosso Gente Pode, o podcast de gente da ABRH Pará. E você é um convidado muito especial para nós. E hoje, só para variar, é um papo diferente, é um papo gostoso. A gente vai falar de tanta coisa relacionada à saúde mental, relacionada às mulheres e relacionada ao ambiente organizacional, mas eu vou deixar a Rosani contar melhor como é que vai ser isso. Por hora, eu vou agradecer aos nossos parceiros de gestão e apoiadores. Vamos lá, nosso parceiro de gestão Diamante, a Agropalma, os nossos parceiros de gestão Ouro, Instituto ID e Stand-up, os nossos parceiros de gestão Prata, Estácio, Executivo RH e Finama. E nós temos o apoio dos nossos queridos Preço Baixo e o Empório 1228. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente Pode e vamos para a vinheta porque a gente já vai começar. Olá, o universo feminino é cheio de contradições, é cheio de problemas, de dores, de alegrias, de coisas maravilhosas. As mulheres estão sempre procurando alguma coisa a mais, tem sempre uma história para contar, tem uma melhor amiga, tem um problema no trabalho, tem um problema em casa, enfim, ser mulher é complicado. Mas a gente trouxe aqui ela, a doutora que vai descomplicar a nossa vida, porque a gente sempre traz para você a solução. A gente sempre traz para você um convidado que é expert naquilo que faz e sempre traz boas dicas para a gente. Hoje, o nosso episódio vai falar de saúde mental feminina no trabalho e sobre as suas implicações no ambiente, na imagem, né? Problemas femininos como um todo no trabalho. Mas isso não significa que os homens não devam e possam assistir. Fiquem aí para aprender como é que é, porque hoje ela vai contar tudo. Estamos aqui com a Mariela Braga e eu vou dizer para quem não conhece que é muito difícil, porque a nossa convidada é VIP. Eu vou dizer para vocês, quem não conhece, a Mariela é psicóloga clínica, é doutora em psicologia comportamental, é palestrante, é colunista, é consultora de imagem pelo Instituto Marangoni, olha só, de Paris e pela Vogue de Londres. Suzy, que chique! Tô até com medo. Não é? Mariela, ela dedica-se a estudar psicologia comportamental para oferecer às pessoas algo diferente, inovador, com base em técnicas cientificamente comprovadas, aliando outras ferramentas de novas áreas, como o estudo da consultoria de imagem, que agrega aos seus atendimentos clínicos. Então, a gente tem muita coisa para conversar hoje. Mulherada, fica ligada aí, porque essa conversa hoje, essa convidada merece um brinde. Merece! Vamos lá! Bem-vinda, Mariela! Ai, que coisa boa! Com essa chegada aqui conosco. Bom demais, gente. Conseguir um horário na agenda da doutora Mariela não é fácil, porque a mulher é dinâmica, ela faz milhares de coisas ao mesmo tempo, super disciplinada. Aliás, isso é que eu quero começar conversando com ela, né? Mariela, qual é o segredo do sucesso para as mulheres? Você que é uma mulher de sucesso, tem um segredo? Tem uma fórmula para as mulheres? Conta tudo. Vamos lá! Primeiro quero agradecer o convite, eu tô super feliz e animadíssima de estar aqui com vocês. Bem, eu acho que o segredo do sucesso hoje não é, olha lá, não é buscar o equilíbrio. Já gostei. Não é. Estamos na polêmica. Já fui de bomba, né? Mas por que que eu digo isso com toda tranquilidade pra vocês, gente? É utópico essa ideia de que a mulher vai encontrar o equilíbrio na sua vida, tá? Então, assim, eu lido com mulheres todos os dias da minha vida. E eu, sinceramente, ainda não vi isso acontecer. Zen. Não, o equilíbrio. Porque, vê comigo, qual é a ideia, a perspectiva do equilíbrio? É que a gente esteja com todos os pratos rodando igualmente ao mesmo tempo, certo? Certo. E isso não é real. Porque, veja bem, alguma coisa na sua vida hoje vai merecer e requerer de você a sua atenção, o seu foco maior, né? A sua energia. Então,
a mulher, ela não consegue mais ter a perspectiva de querer fazer tudo ao mesmo tempo e bem feito. E eu confesso para vocês que eu tenho trabalhado isso com todas elas no consultório e nos meus cursos, porque assim, não dá, é muita cobrança você querer rodar todos os pratos ao mesmo tempo, E já tá? uma expectativa no outro de você atender isso. É lógico, e atender bem atendido, né? Às vezes até com uma certa perfeição, ou leveza, ou graciosidade. Eu acho que antes isso era tão cobrado da gente, né? Porque a gente tinha a habilidade de fazer muitas coisas, equilibrar muitos pratos. E aí o prato começou a ficar pesado, né, Mariana? A responsabilidade começou a pesar. Então assim, não vamos. Eu acho que o segredo do sucesso hoje, respondendo a tua pergunta, é a gente não buscar esse equilíbrio total. É você entender que hoje na sua vida, se a sua casa tá ok, o seu filho não tá doente, seu marido tá trabalhando e você tem que fazer o quê? Escolher qual vai ser a sua prioridade de atenção, de foco, entendeu? De repente, o seu trabalho. Então, você vai colocar ali tudo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, que é a sua energia, hoje, porque o resto tá tudo bem. Então, se você tá colocando, presta atenção, se você tá colocando sua energia aqui, você não tem como colocar energia no que tá acontecendo ali. Nem pensar. Concorda? Com certeza. Então, assim, é uma questão de prioridade. Não adianta mais o equilíbrio. Não, entenda o que é a prioridade para você hoje, no seu dia. Se o seu filho estiver doente, talvez hoje a sua prioridade não venha a ser o trabalho, talvez. Venha a ser cuidar dele. E tá tudo bem. Entende quando eu falo que não é o equilíbrio? Você vai estar sempre focando mais em alguma coisa. E o segredo do sucesso é você descobrir qual é a sua prioridade. Focar nela, naquele momento, ou seja, o seu pratinho que tem que estar girando melhor agora, né? E deixar os outros girando mais devagar, mais lentamente e ficar bem com isso. Não se cobrar. Não se cobrar. Sabes que Esse é o ponto, entende? nessa tua fala, eu acabei de lembrar de uma imagem que circula na internet no período do Dia da Mulher. Aquela mulher que ela tá com um pé na panela, o outro pé tá cuidando do menino ali no chão, aí tá com escova ali, fazendo escova no cabelo, Com o celular pendurado, com com certeza. de braços, parece aquela personagem da Índia, aquela deusa que tem trocentos braços, e a gente se orgulha disso. Eu fico preocupada quando eu vejo uma mulher postando isso, porque é um orgulho de teoricamente conseguir. Só que o preço que a gente paga é alto, né? Pois é, eu tô vendo um processo de transição agora, tá? Que bom. Pós-pandemia, 45% das mulheres está apresentando transtorno mental. É tudo isso. É tudo isso, Sério? né? Os estudos estão mostrando, e eu, sinceramente, eu vou ser muito sincera pra vocês, pra mim é mais. É mesmo? Pra mim é Mas mais. são as mulheres que trabalham ou as mulheres em geral? Essa estatística. Essa estatística é de mulheres que trabalham, mas pensa comigo que hoje em dia é a grande maioria. É difícil ela poder É sair de muito casa. difícil uma mulher hoje em dia que tá só exclusivamente trabalhando em casa, né? Vamos colocar dessa forma. Então, é uma estatística alta, mas para mim é muito maior. Se a gente inclui aí ansiedade, por exemplo, eu entendo que é muito mais do que 45%. Talvez não a ansiedade no sentido do transtorno de ansiedade, tá? Mas a ansiedade como uma série de sintomas mesmo que a mulher tá vivenciando, experienciando diariamente. Gente, é muito alto. Tem um estudo americano que trouxe a seguinte perspectiva: 77% das pessoas hoje em dia tá apresentando esgotamento no trabalho. 77%. O que vocês acham disso? Alto. Muito É alto. muito alto. Eu vejo muitos diagnósticos efetivados hoje de burnout que hoje a gente consegue diagnosticar, afastar a pessoa se for necessário, porque há um CID atrelado, tem uma legislação que definiu critérios claros para isso. O DSM também ajudou, criando uma categoria, né, uma codificação. Mas é muita gente mesmo. É muita gente. Então, assim, é por isso que eu digo pra vocês que eu acredito que hoje a saúde mental, ela depende muito de como você lida com essa quantidade de tarefas, tá? Esses pratinhos todos. Se você lida achando que você tem que fazer tudo com equilíbrio o tempo inteiro e se orgulhar disso,
Qual é o próximo passo? Ansiedade, depressão. Por quê? Porque você vai se encontrar numa situação de não se ver sendo capaz do que você se propõe. E aí a gente entra num processo, e aí sim de imagem, que você começa a ter uma percepção distorcida sobre você mesma. Porque você gera um nível de expectativa irreal. Irreal, entende? Então, assim, eu acho que nós chegamos num ponto de sair de casa, né? Só de casa, lá as mulheres de 1950, e a gente foi avançando nessa busca pelo nosso ambiente de trabalho e o nosso lugar nesse ambiente de trabalho. Estamos tomando assim, cada vez mais mulheres CEO, cada vez mais mulheres líderes, sensacional. Só que o que eu vejo no meu dia a dia é que isso tá literalmente adoecendo a grande maioria das mulheres. E a gente vai ter que ter um retorno disso, na minha opinião, tá, gente? Você vai me perguntar, mas Mariela, e aí, o que a gente faz? Vai ter que deixar de trabalhar? Não, mas vai ter que ficar bem com as escolhas que a gente precisa aprender a fazer. Aprender a lidar com essa realidade, com esses pratos. Aprender a dizer pra si mesma, tá tudo bem, sabe? Eu vou focar hoje aqui e tá tudo bem eu não olhar para as outras demandas. Amanhã, isso aqui vai ser minha prioridade, isso aqui não. Então também tá tudo bem. Percebe o que eu quero dizer? Essa história, pra mim, ela é muito utópica. E eu tô vendo isso cada vez mais. Eu tô buscando desconstruir essa ideia de eu tenho que me orgulhar de fazer tudo ao mesmo tempo, porque ela é uma perspectiva irreal. E ela mexe muito na nossa autoimagem. E por quê? Porque ela vai na nossa ferida da autoconfiança. Ela vai na nossa ferida do autocontrole. Uma mulher dessa não tem autocontrole, às vezes, né? E o que eu tô vendo no consultório, Mariela? Eu tô gritando com meu marido, eu tô gritando com meu colega de trabalho, eu tô me destemperando com muita facilidade. Claro, Ela né? vai vivendo no estresse. O vivendo tempo na ansiedade. inteiro. Gente, é o tempo inteiro, Isso né? é muito adoecedor. Extremamente. Então, assim, se a gente parar pra pensar, eu acredito que a gente foi, chegou no nosso pico e agora a gente vai ter que ter um retorno disso, tá? Uma adaptação, um ajuste, né? Exato. Uma ajuda, porque nesse processo todo a gente também vai começar a precisar ter suporte, né, Mariana? Porque às vezes fazer isso sozinho, tomar consciência disso já é difícil para algumas pessoas. Porque a gente vive no trabalho, a gente vive em ambiente reforçador dessa coisa da competição, né? De você entregar muito, de você estar um passo à frente, Pegar de mais um você pratinho. pegar mais um pratinho, para você se provar como alguém que, né? A mulher que chega ali, que precisa provar uma capacidade e tudo mais. Então, como essa mulher que trabalha, que tem, né, todas essas responsabilidades e tem que se provar muito mais do que os homens, por exemplo, no trabalho, como é que essa mulher pede ajuda? Como é que essa mulher, dentro do trabalho, que é um ambiente que só reforça mais ainda essas cobranças, como é que ela pode ser ajudada? Bem, eu acho que tem algumas coisas aí que pesam nisso tudo que você colocou. Tem uma pesquisa que eu acho muito interessante que mostra que mais do que o cônjuge e mais do que a terapeuta, olha isso, gente, a líder ou o líder do trabalho impacta na saúde mental do colaborador. Mas sensacional, tá? Presta atenção nisso. Sensacional. Presta atenção, RH, exatamente. Isso quer dizer o quê? Que todos os líderes precisam, na minha opinião, humanizar o mais rápido possível a sua atuação. Concorda? Concordo plenamente. Porque eles têm não só a obrigação de levar aquela equipe para uma alta performance, como eles têm a obrigação, porque é papel deles, de impactar essa equipe emocionalmente positivamente. E isso não quer dizer, bora, todo mundo, agora, o tempo inteiro. Sabe? Aquelas histerias coletivas que a gente vê em alguns vídeos, né? Das pessoas gritando, fazendo uma catarse, que daí acabou 5 minutos depois, acabou. Eu sou suspeita. Somos, então, Mariana. Tá? Estamos em casa. Eu sou suspeita, porque assim, o que eu acho, gente?
vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Elas têm um impacto muito significativo em tudo que a gente está colocando aqui. Então, assim, a perspectiva da autoimagem, hoje, ela vai muito além da imagem externa. Isso é uma coisa pela qual eu briguei desde o início do meu trabalho. Por quê? Porque quando eu fui estudar a consultoria de imagem, eu fui para oferecer essa totalidade de desenvolvimento feminino. Então, eu ofereço como psicóloga o seu desenvolvimento emocional, comportamental e também o desenvolvimento externo, porque nós somos um todo. Claro. A mulher é uma complexidade absurda, né? Então, eu pensei, se eu tiver como oferecer para essa mulher o desenvolvimento interno a partir das técnicas da psicologia comportamental e unir isso com o desenvolvimento externo para ela se sentir mais segura, mais autoconfiante, né, mais pertencente a esse ambiente profissional, com leveza, com tranquilidade, sabendo que ela está ali toda organizada emocionalmente, psicologicamente, comportamentalmente, mas também visualmente, aquilo dá para ela uma sensação muito boa de poder estar atuando na sua plenitude. Sim. Né? Então, essa foi a minha ideia. E eu defendo muito isso até hoje. Então, assim, autoimagem é a forma como eu me vejo, certo? E a imagem é como os outros me veem. Então, hoje, as redes sociais, elas têm um impacto muito grande nesse processo dessa histeria coletiva aí. Por quê? Porque a gente viu pessoas usando a internet, usam até hoje, de uma maneira a colocar essa ideia. Vamos, todo mundo, agora, você pode, você consegue, entregue mais, entregue mais, entregue mais. Então, o entregar mais quer dizer, você nunca é suficiente. Nunca está sendo suficiente. É o contraponto, né? Que as pessoas nem sempre fazem essa leitura. Não é Porque verdade? se você pode tudo, não há o que te impeça. Então vai. Só vai. E se você abrir a rede social agora, você vai ver alguém falando ou colocando isso de alguma forma na rede social. E aí, como isso impacta a autoimagem negativamente? Poxa, por que eu não consigo e todo mundo está conseguindo? Por O que quê? tem de errado? O que eu tenho de errado? O que está acontecendo comigo? O que falta? Aí começa, será que eu tô fazendo muita coisa? E os meus filhos, e o meu marido, mas eu não tenho tempo. Gente, eu escuto essa frase o dia inteiro. Mas Mariela, eu não tenho tempo. Na verdade, todos nós temos. Eu faço a seguinte reflexão com as minhas clientes. O ponto não é se você tem ou não. O ponto é quais as escolhas que você tem feito. Como é que você está escolhendo priorizar, né, o seu tempo? Onde está o seu foco? Onde está a sua energia? Então, voltando para a tua primeira pergunta, para mim, o segredo do sucesso hoje tem muito a ver com isso. Com essa capacidade de tomada de decisão e de clareza a respeito de qual é a minha prioridade hoje. Eu tô treinando muito. Eu fiz todas as vezes que eu vejo um livro bom, eu mando para todas as minhas clientes, né? Falo, olha, leitura da semana, essa aqui. E aí mando para todo mundo. E geração dopamina. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso esse livro. Todo mundo. Falei, gente, agora, todo mundo lendo aqui. Bora. O bom é que ela põe todo mundo no compromisso. Sim, porque desenvolvimento emocional, mudança de mindset, desenvolvimento comportamental, gente, tem que ter, um fluxo para ali. Senão você entra no automático. E aí é louco, porque o automático da vida é triste. Ele tira você de qualquer foco e objetivo que você tem se você não estiver alerta. E além disso, você fica zero consciente. Você só vai seguindo o fluxo, né? Só seguindo o fluxo. E aí você deixa de ser um ser humano pensante, um ser humano que sente, um ser humano que vibra, porque você não tem mais estado de presença. As pessoas não têm mais estado de presença. Concordo contigo. Não é? E aí, por exemplo, a falta do estado de presença no ambiente de trabalho é uma das piores coisas que acontece. E adoece muito também. Porque a mulher tá aqui trabalhando, mas ela tá pensando, porque o lanche do meu filho, porque a roupa do meu marido, porque, entendeu? Mas ela tá aqui, mas ela não tá aqui. Uhum. Eu Né? brinco dizendo que isso parece missa de corpo presente, que o corpo não tá na cabeça.
É tipo isso. Não tem estado de presença. Quando não tem estado de presença, você não tá consciente, né? Então, assim, e aí o adoecimento é natural, é consequência. Mas sabes que eu tô trabalhando uma turma de liderança com cliente essa semana, vai até o final do mês esse trabalho com eles lá pontual, e a gente tem discutido muito isso. Eu concordo contigo, o lance da humanização, do líder estar atento, de ele cuidar do pilar de pessoas, não só do pilar de processo, né? Então isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito. E é incrível como ainda hoje as pessoas têm uma visão de que você entra na empresa e você precisa desligar algum botãozinho que eu ainda não achei onde ele fica, de deixar os problemas lá fora, né? E isso, na minha opinião, e quero ouvir a tua, isso na minha cabeça é muito adoecedor. Porque apesar de você ter que estar presente naquilo que você faz, você não consegue simplesmente apagar o que ficou na sua casa, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, quando você tem um líder mais humanizado, que pensa nas pessoas e que está ali focado nesse pilar, ele vai entender o seu momento e vai dizer, vai para casa, vai cuidar da sua criança, né? Resolve o que você tem que resolver lá e volta, ou qualquer coisa do gênero, ou vai dar algum tipo de apoio e encaminhamento, mas é também para essa liderança pensar junto. Mas é que às vezes só ouvir já tá bom, né? Exato, é pensar só ter um junto. espaço para a pessoa poder Né? dizer que tem Isso, um problema, que está passando por um problema. isso impacta, não impacta? Impacta Pensa isso. muito. Olha lá, eu penso assim, você perguntou ainda agora como pedir ajuda, né? E eu falei a importância da liderança nesse processo de abrir esse espaço para escuta, né? Escuta atenta. Vamos falar de preconceito ainda, né, gente? Eu acho que no ambiente é absurdo a gente estar em 2024 falando de preconceito, mas é fato. Vamos lá, né? Tem que encarar a realidade. Vamos lá. O ambiente profissional ainda tem uma condição de que a entrega não pode ser comprometida pelo estado emocional, tá? Só que, num estudo também, 91% das pessoas relatou que ela sabe, que ela tem clareza que o estresse impacta na entrega do seu trabalho. 91%, é óbvio, né? Então, assim, se você tá estressado, se você tá ansioso, se você tá deprimido, se você tá com questões que você não fala a respeito, que você não pede ajuda, que você não compartilha, que você não encontra formas de dar vazão para aquela emoção, porque acha que não deve procurar um terapeuta, por exemplo, ou porque acha que não pode conversar com ninguém, porque tem vergonha de falar. Isso é tão comum. Isso é muito comum ainda. As pessoas ainda têm vergonha de falar como elas estão, né? O que elas sentem, o que elas realmente pensam. Por quê? Porque acham que podem ser retaliadas. E posso falar, às vezes são mesmo. Não, é fato, é fato. Às vezes e é são. interessante porque isso impacta, inclusive, na forma que ela se vê, né? Porque ela vai dizer, pô, se eu for falar disso, vão achar que... E aí vem que eu sou incompetente, que eu não sou capaz, que eu isso, que eu aquilo outro. E ela resolve engolir, né? E esse engolir tem uma série de problemas, de consequências. E ainda impacta na entrega. Como Exato. Totalmente, e ainda impacta na entrega. Então, assim, quando a gente fala de imagem, é muito importante a gente ter a seguinte perspectiva. Imagem é o processo visual e sensorial, tá? Que a gente tem de algo ou de alguém. Então, veja bem, eu tô olhando para essa bandeja aqui. Aí tem esse salgadinho, eu cheguei aqui, nossa, tá com uma cara boa isso. Olha, que delícia. Não, vou esperar terminar de falar com as meninas para eu provar, tá? Então, preste atenção. O que aconteceu ali? Eu tenho um estímulo visual. O que é imagem? Eu tenho um estímulo visual, estímulos sensoriais. Então, não é só o que eu vejo, é também o cheiro que eu senti, a textura que eu vou tocar daqui a pouco, né? Tudo o que compõe algo. Então, tudo que é percebido através dos meus 5 sentidos, eu capto aquilo ali, capto e transformo aquilo numa imagem. E essa imagem que eu vou ter de alguém ou de alguma coisa, ela gera um pensamento e esse pensamento gera uma emoção. Então, eu olhei para aquilo, achei legal, senti o cheiro, achei bonito e pensei, vou
comer, vou provar, porque deve estar uma delícia. E a emoção foi o quê? Nossa, que gostoso. Vou ter contato com algo bem gostoso quando eu terminar o podcast com as meninas, tá? Então, assim, isso acontece com um salgadinho desse, mas acontece com qualquer outra pessoa. Você olha para aquela pessoa, você faz a leitura dela pelo cheiro que ela tem, pela voz que ela tem, pela energia que ela tem, por tudo que ela entrega para você, tá? E você capta ali aquela imagem e aquela imagem vai impactar o que você pensa e sente sobre aquela pessoa. Aquele velho ditado, então, tá certo, né? Que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Ele é real, tá? Mas eu acho que a gente sempre tem chance. Eu sou a pessoa que eu sempre acho que a gente tem que ter chance, tá, gente? Tem uma segunda, uma terceira. Eu sou a pessoa das chances. Né? As pessoas têm que ser abertas para isso. Nem todo mundo é aberto. Nem todo mundo né? é. Dar outras oportunidades. Mas por que eu quero falar sobre essa questão da imagem para vocês? É que as pessoas no ambiente de trabalho, elas se impactam mutuamente a partir da imagem que elas projetam. E a imagem não é só o que eu vejo. A imagem é como eu me percebo, como eu me sinto, como eu estou com o nível de consciência que eu tenho sobre mim. A minha autoconfiança, o meu nível de autocontrole, né? O meu nível de autoestima, o meu nível de autocuidado, tudo isso informa a minha autoimagem, certo? E tudo isso eu projeto para o outro a partir da minha imagem. Então, pensem comigo, como eu vou estar oferecendo uma imagem positiva de uma boa profissional, de uma profissional competente, de uma profissional capaz, se eu não me vejo assim? Se eu não me sinto assim, se eu tô por dentro em frangalhos, estressada, sabe, sem ter com quem falar, sem saber o que fazer com as minhas questões, como é que eu posso oferecer o meu melhor a partir da minha imagem, que vai impactar toda a equipe? Como eu posso, se a minha autoimagem está extremamente desorganizada? Então, o nível de importância da nossa imagem, gente, a gente não consegue nem mensurar. Porque as pessoas começaram a achar que imagem é só o que eu vejo é bonito, feio, sabe? Não tem nada a ver com tá bonito, tá feio. Tem a ver em como eu impacto o meu ambiente de trabalho. E para eu impactar o meu ambiente de trabalho positivamente, eu tenho que estar com essa construção interna de autoimagem positiva. Então, é necessário a gente encontrar formas de organizar o nosso interior, desenvolver autocuidado, desenvolver autocontrole, desenvolver autoestima. Autoestima é uma outra coisa que, para mim, é extremamente mal interpretada. As pessoas acham, na verdade, a mídia vende, né? Que autoestima é você olhar no espelho. Tô linda, tô poderosa. Gente, autoestima é tão complexo. Autoestima é a relação que eu tenho comigo mesma. O quanto eu sou capaz de gostar da pessoa que eu tô me tornando. O quanto eu sou capaz de me validar. O quanto eu sou capaz de me valorizar. O quanto eu sou capaz de me priorizar em alguns aspectos. O quanto eu sou capaz de cuidar de mim. Isso é muito complexo, gente. Então, tudo isso constrói a minha autoimagem. E essa autoimagem constrói a minha imagem. E a minha imagem é o que vai impactar os meus colegas de trabalho, os meus clientes, as pessoas com quem eu lido externamente. Então, é nesse nível o poder da imagem. Faz sentido para vocês? Total. E eu fiquei aqui, tu estava falando, a minha cabeça estava dando volta aqui, né? Adoro. Adoro. Tem diversas coisas ao mesmo tempo, em cenas, em pessoas. Mas eu diria que mais do que cenas e pessoas nesse caso, sabe, Rô? Porque eu estava pensando no ambiente corporativo. Sim. Porque o que normalmente acontece? A gente tem um nível de competitividade alto, De tem cobranças altas, tem uma série de expectativas ali dentro, nesse ambiente. Existem pessoas mais fortes e pessoas que talvez não estejam no seu melhor momento, né? Tem questões éticas, é um mundo corporativo, né? Não é tão que a gente chama de mundo corporativo, né? E tem você ali no meio. Por mais que você tenha todo esse aparato, né? De eu me cuido, eu
gosto Autoestima em de quem dia. eu sou, eu entendo que eu tenho potencialidades e fragilidades, cuido para manter as potencialidades e desenvolver as fragilidades, estou ali focada, né? E de repente, você vê que talvez tenham mais pessoas também fazendo isso, ou não. Tu entendes que isso pode ser um fator de diferencial dessa pessoa que se cuida, que cuida da cabeça, do corpo, cuida da forma que ela se expressa dentro desse ambiente? Isso realmente faz diferença? Ou, e aqui eu vou puxar a rede social, já que a gente tornou isso tranquilo pra gente aqui. Quando eu vejo, por exemplo, uma consultora de imagem que não entende desse mundo, eu vejo que ela fala umas coisas que são fúteis, né? Porque vai servir talvez ali pro dia a dia dela na família ou na pequena rede de amigos, mas lá dentro da corporação talvez não faça grande diferença. Talvez não gere esse impacto. Só você fazer uma paleta. Ah, eu sou um inverno escuro, eu sou... Como é que é isso? Como é que é isso? Eu quero que tu fale um pouquinho mais de imagem, que eu sei que tu és muito conhecida por isso, né? E como é que a pessoa pode cuidar desse quem ela é, se manter saudável e com a autoestima em dia, e ao mesmo tempo impactar de uma forma inteligente, até intencional, mas não fútil. Achar que só mexer na paleta de cores dela vai resolver. Porque não é só isso que resolve, né? Ou eu tô enganada? Adorei, gente. Então, essa risada me deu. Agora espera. Fui diabólica, assim. Até me deu medo. Já tô aqui com a pipoca, vamos lá. Gente, é exatamente isso. A consultoria de imagem, eu particularmente nunca trabalhei só com paleta de cores, tá? Nunca. Inclusive, muita gente me pedia, eu nunca fiz. Não por eu achar que é fútil, simplesmente, mas porque o meu entendimento, a partir da psicóloga que eu sou, é muito maior do que isso, entendeu? Eu entendo dessa forma. Entendeu? Então, assim, eu sempre coloco as minhas clientes para compreender o seguinte: existe a sua tríade vital, mente, corpo e alma, tá? Para mim, antes de qualquer paleta, antes do que você veste, antes do que você usa, antes do que você faz, vem a sua tríade vital. Então, o que é essa tríade vital? É você entender como alimentar adequadamente o seu corpo físico, porque você não toma mais Coca-Cola, né? Mas você não pensa que você toda hora tá na rede social. Corpo mental e corpo espiritual. Então, assim, antes da paleta, pensa, como eu tô escolhendo alimentar o meu corpo físico? Como eu tô escolhendo alimentar o meu corpo mental? Como eu estou escolhendo alimentar o meu corpo espiritual? E eu não estou falando aqui de religião. Eu tô falando de conexão com a sua essência. E como você encontra isso, aí é uma questão... De cada um. É de cada um, individual, né? É individual. Então, assim, essa escolha diária de como eu estou, vou repetir, como eu estou cuidando, alimentando, o que eu estou colocando para dentro, pro meu corpo físico, pro meu corpo psíquico, quais são os livros que eu tô lendo, quais são as pessoas que eu tô seguindo, sabe? Quais são as músicas que eu tô ouvindo, quais são as conversas que eu tô tendo no meu ambiente de trabalho, sabe? A quem eu me ligo, né? A quem eu me ligo? Eu tô só sentando na hora do meu intervalo e falando mal pra caramba dos outros? Ou eu tô ali buscando oferecer um reforço positivo pra alguém? Ou eu tô ali buscando motivar alguém? Ou eu tô ali buscando trocar uma energia positiva com um colega de trabalho? Ou oferecer simplesmente uma escuta ativa para um colega que eu tô vendo que tá chateado, que tá triste, né? Que eu posso naquele momento ser um ombro. Como eu tô escolhendo ser generosa? Gente, generosidade é cientificamente comprovado. Não tem nada que leve mais bem-estar para um ser humano. Dispara todos os níveis de serotonina, dopamina, né? Neurotransmissores de bem-estar. Ser generoso. Então, como eu estou no meu ambiente de trabalho buscando ser generoso? Então, Eu acho que só um minutinho, Maria. Só essa tríade que a Mariela falou aqui já fechou o podcast, tá, gente? Quem prestou atenção, prestou e levou pra vida e já resolveu o problema. é meio isso. Isso eu faço com as minhas Isso aí clientes. já é fantástico. Pega a dica. É uma orientação que eu faço diariamente. Então, assim, fica consciente de como é que
você hoje, vou dar uma orientação aqui, tá? Olha lá, gente. Pega a tua tríade vital e escreve mente, corpo e alma na tua agenda, tá? E aí você vai colocar ali 3 escolhas conscientes que você vai fazer hoje para alimentar positivamente cada uma delas. Então, 3 escolhas conscientes que você fez hoje para alimentar o seu corpo espiritual. Você fez uma oração? Você agradeceu? Você foi capaz de ler alguma coisa que alimente o seu espírito hoje? Anota lá 3 coisas. Você comeu algo bom ou deixou de comer algo que ia lhe fazer mal? Você fez atividade física? Anota lá, seu corpo físico. E pelo seu corpo mental, usou menos as redes sociais hoje? Diminuiu o tempo de rede social hoje? Escolheu ler pelo menos uma página de um livro que fez bem para você hoje? Então, assim, teve uma conversa positivada com alguém? O que você escolheu hoje? Escolha 3 coisas positivas por dia. 3 coisinhas só. Para alimentar seu corpo físico, seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Não tem paleta de cor Que supere isso. que supere isso. Não tem. Eu costumo dizer para o pessoal que está em treinamento, mentoria, coach comigo, que é de pouquinho que a gente faz as coisas. Né? Então, quando você lê uma página, você não gosta de ler, lê uma. Ah, mesmo uma, eu fico com sono. Vai para um podcast, mas um bom podcast. Ah, sim. Né? O nosso, por exemplo, né? Fica a dica, por favor. Hashtag fica a dica. É isso. Agora, para e pensa, né, Mariela? Como a gente, às vezes, é induzido a pensar que algumas coisas, por si só, resolverão problemas que são mais profundos. E quando eu falo mais profundo, são problemas nossos, humanos, né? E eu vejo que, por muito tempo, nós ficamos muito reféns do que a gente imaginava que estava, que os grandes gurus falavam, né? E que nem sempre faziam sentido pra gente. Quando tu vens e fala, não há paleta de cores que supere você ter o seu autoconhecimento, é um papo que esquenta o meu coração, porque psicólogas, né, amam isso, faz muito sentido. Né? O problema é que às vezes as pessoas têm medos, receios, e aí eu penso que hoje, eu não sei qual é a tua visão sobre isso, mas hoje existem tantos profissionais que estão na psicologia, que são excelentes profissionais, cada um com uma visão, cada um com uma linha teórica, um referencial, né? E que isso facilita muito para as pessoas procurarem uma ajuda. Porque de repente eu não me identifico com a Rosani, mas me identifico com a Suzy, ou não me identifico com a Suzy, me identifico com a Mariela. Então, assim, como é que essas coisas fluem, né? Quem é que normalmente te procura? Mulheres, tá? Meu público é totalmente feminino. Que estão nessa faixa etária dos 30 e pouco até uns 55, 60, tá? Ainda tô na faixa. E que, mas eu tô falando assim, né? Aparentemente é meio isso. Tô de brincadeira. E que querem encontrar um pouco mais de leveza na vida, querem tirar suas culpas, querem diminuir os seus medos, querem encontrar formas de lidar com esse dia a dia cheio de pratos de uma maneira mais feminina, mais leve, mais legal. Muitas dessas mulheres estão em transição de carreira, muitas. Isso é uma coisa interessante da gente falar também, muitas. Eu confesso para vocês que eu não tenho a porcentagem exata, mas comigo eu acho que eu ousaria dizer talvez 50%, um pouco mais em transição de carreira. E isso é uma coisa que tem acontecido muito. Se a gente parar para pensar, talvez até nessa questão corporativa seja importante a gente falar sobre isso. A mulher, ela se desafia muito e ela é capaz, totalmente. Né? A gente já sabe disso. Só que não precisa. Mas a gente chega uma hora que eu acho que a gente precisa dizer assim, tá, eu já sei. Agora eu quero fazer o que eu quero fazer. Agora eu quero fazer o que realmente me faz bem. Porque isso aqui não faz mais sentido pra mim. Né? A partir dos 40 e poucos anos, algumas mulheres começam a dizer assim, essa carreira não faz mais sentido pra mim. Eu quero viver outra coisa, eu quero viver outros processos, eu quero viver novos aprendizados. Esse público me procura muito. Então, hoje em dia, eu tô na terapia, né? Quer dizer, eu faço terapia com as minhas clientes, e essa terapia é voltada para esse público feminino que quer buscar
um desenvolvimento comportamental, mudança de mindset, reestruturar a vida como um todo. E claro que aí às vezes entra, né, a complexidade da mulher. Né? Então, assim, vamos mudar esse pensamento, mas de repente ela também não quer mudar só o pensamento. Ela quer mudar o pensamento, ela quer mudar a emoção, ela quer mudar o comportamento, ela quer mudar o estilo de vida, ela quer mudar, às vezes, até o guarda-roupa dela, porque não faz mais sentido para ela. Eu estava tendo essa conversa ontem com uma amiga minha. Gente, chega uma hora que eu acho linda essa blusa. Ela ainda cabe em mim. Acho ela linda, mas ela não fala mais sobre mim. Ela não fala mais. Assim como às vezes a gente tem pensamentos que a gente acreditava piamente, mas que chega uma hora que eles não fazem mais sentido pra gente. Com certeza. Concordas? Concordo. Ou então às vezes a gente tem comportamentos, a gente fazia escolhas de vida que antes eu tinha certeza que aquilo era, né? Era da minha cara. Mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu me encaixo nessa faixa etária que você atende também, Mariela, e eu acho que nós muito jovens somos obrigados a fazer escolhas de carreira, né? E é jovem demais. E é jovem demais para pensar numa carreira que vai durar o resto da tua vida, ou sei lá. E não precisa mais ser assim, porque antes era, né, uma coisa que é meio datada, né? Naquela época era assim, hoje não precisa mais. Então, quando a gente descobre que existe essa possibilidade de liberdade, né, de eu romper com alguns padrões, alguns paradigmas, porque o mundo vem mudando e exigindo da gente. A gente vê o mercado de trabalho exigindo competências cada ano que passa, né? Maiores, diferentes e tudo mais, e a gente tendo que estar o tempo todo se adequando e tal. Então tem uma hora que a gente para e pensa o que é que faz sentido e o que é que não faz mais sentido pra gente, né? Pode ter uma carreira linda ali, mas aquilo acabou. Só que também recomeçar Aí. com a idade, com os problemas, com as coisas, é um desafio muito grande e não deixa de perturbar a saúde mental da gente, porque... Total, porque estressa, né? E é estressante esse... começar do zero. Exatamente. E vamos combinar que depois dos 40, o fôlego não é o mesmo, né, gente? Vamos normalizar. Isso é outra coisa que eu queria falar. Tem duas coisas que eu não posso esquecer, tá? Mas isso é uma... A mulher, gente, a gente envelhece, ponto, fato. Existe uma briga contra o envelhecimento, né? E até no ambiente profissional, porque envelhecer pode parecer no ambiente profissional, no ambiente corporativo, que você está saindo de cena em alguns aspectos, que você não é mais tão pertencente, que você deixa de ter o valor, entendeu? E, na verdade, é só um processo diferente, são mudanças naturais que todos nós que estamos vivos vamos passar, né? Não quero. Exatamente. Com botox ou sem botox. Como diz a Paula Burlamar, que a outra opção eu não quero, né? Exatamente. Então, vamos envelhecer. Então, assim, talvez isso seja outra coisa que a gente precise começar a naturalizar, principalmente no ambiente de trabalho, sabe? Envelhecer, o que quer dizer? Quer dizer que você está vivendo o processo natural da vida. Agora, como você escolhe envelhecer? Esse é o ponto. Se você escolhe estudando, se atualizando, né, estando o tempo inteiro conectada com o que está acontecendo no mundo, né, conectada com as novidades dentro da sua área, fazendo boas escolhas. Se você escolhe envelhecer assim, tá tudo bem. Você nunca vai perder naquele ambiente profissional o seu valor. Muito pelo contrário, você vai cada vez agregar mais, né? Então, assim, isso é muito importante. Agora, o envelhecimento também traz algumas outras questões. Tipo, vamos combinar que o nosso gás, às vezes, o gás físico, gente, é diferente. Não é diferente? Causa pior ainda. É claro. Então, assim, o ambiente profissional precisa acolher isso, sabe? Essa mudança, às vezes, um pouco de ritmo, não de capacidade. Esse é o ponto. Não de capacidade, não de habilidade. A habilidade não diminui, muito pelo contrário, com o amadurecimento até melhora, né? Mas talvez o ritmo, a intensidade, a forma de viver isso no ambiente profissional. Então, esse acolhimento é muito importante. Outra coisa, no último evento que eu fui nos Estados Unidos sobre saúde mental, eles trouxeram uma perspectiva que é muito importante.
atividades que antes eram vistas como atividades de pessoas alternativas. Então, hoje, a ciência já comprova que, por exemplo, não tem nada mais importante para a saúde mental do que a pessoa aprender a trabalhar respiração, meditação. Isso é cientificamente comprovado já. Por quê? Porque o cérebro muda, né? o cérebro muda. Interessante. A neuroplasticidade traz essa possibilidade pra gente. O cérebro muda. Então, vê bem, o que estressa a gente? Quantidade de informação, tá? Então, vamos pensar que hoje o nosso cérebro, ele é o tempo inteiro Avenida Paulista, 6 da tarde. Caos. Tá? Informação, informação, informação. Trânsito, 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 né? E aí, o que a gente precisa entender? Se eu não encontrar alternativas como atividades de atenção plena, que eu faço muito com as minhas clientes no consultório, atividades que incluam a meditação, que eu também já faço muito com elas no consultório. Então, assim, se eu não encontrar formas de lidar com esse trânsito psíquico, a única saída do organismo é liberar neurotransmissores o tempo inteiro, adrenalina, 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 cortisol, neurotransmissores que vão transformar o meu mundo interno, o meu corpo físico, em algo literalmente o tempo inteiro estressado. Pronto para lutar ou fugir. Pronto para lutar ou fugir. E dentro desse lutar ou fugir, aí vem, né, a perda de autocontrole, a incapacidade de pensar com clareza, né, a incapacidade de lidar socialmente com seus colegas de trabalho de uma maneira assertiva, né? Então, assim, uma opção, e aí a gente tem que entender, muitos podem fazer terapia, outros não. Para quem pode, gente, de boa, 3 psicólogas aqui, faça terapia. Ponto. Primeira questão. Ponto para cima. Segunda questão. Ainda que você faça terapia, e eu tô pleiteando isso todos os dias com as minhas clientes, e elas sabem disso, gente. Eu pego no pé delas, eu acordo de manhã, mando mensagem para todo mundo. Vamos fazer isso hoje, não vamos fazer aquilo hoje, fica atenta com isso, presta atenção. Por quê? Porque se você não escolhe formas de lidar com esse trânsito psíquico diariamente, você está escolhendo adoecer. E as empresas poderiam começar a compreender isso e a trazer para o RH, né, a partir do RH, momentos, por exemplo, algumas já fazem, eu sei disso, mas a maioria não, de atividades de atenção plena. Momentos de, gente, 5, 10 minutos. Vamos fazer uma meditação para diminuir aquele trânsito psíquico, né? Aquela aceleração. Sentar um pouco mais, né? Senta, respira, sabe? Coloca a mão direita, eu faço muito isso com meus clientes, coloca a mão direita no coração, a esquerda na barriga, fecha os olhos e só sente a sua respiração. 3 minutinhos. Não tenho tempo. Gente, 3 minutos. Sabe? Então, assim, fica um pouco menos no Instagram e faz mais isso que tá resolvido o tempo, né? O que acontece é que as pessoas têm dificuldade de parar. Porque a gente está tão acelerado que parar parece que é perda de tempo, né? E esse é o ponto importante. Também. Mas olha, eu não quero ser estraga prazer. De novo, de prazer. Eu vou fazer o quê? Sou eu que controlo o tempo. Oh, meu Deus. A conversa tá boa. Mas a gente precisa finalizar. Então, eu vi que a Mariela tava com uma coisa para dizer. Diga, Mariela. E a gente vai encerrar. Ela ficou... A gente estava tão bem. Alguém tem que dar boas notícias e as más notícias. Não tem jeito. Eu acho que isso que tu falaste é uma coisa muito importante. A gente não consegue parar. Se você escolher não parar, vou repetir, você está escolhendo adoecer, tá? Então, assim, tomada de decisão, clareza sobre o que você quer para sua vida, clareza sobre qual é o ser humano que eu estou escolhendo me tornar. Porque na hora que você escolhe ficar numa rede social em detrimento de uma leitura, você está escolhendo quem você quer se tornar, entende? Então, assim, o que eu queria dizer? Vamos tentar ficar mais conscientes
sobre as escolhas diárias que nós temos feito. Por quê, gente? Porque a gente está se acostumando a terceirizar a responsabilidade sobre as nossas vidas. Ah, isso é culpa da empresa, isso é culpa do meu colega que não fez, isso é culpa do meu filho, isso é culpa do meu marido, da minha colaboradora de casa, sabe? E quando a gente olha com um pouco mais de autorresponsabilidade, o que eu posso fazer? Quais são as escolhas que eu posso fazer hoje que vão impactar minha vida positivamente? Quais são as escolhas que eu fiz hoje que vão impactar minha vida negativamente? E ser responsável por essas escolhas, né? Isso impacta a sua autoimagem, a sua autoestima, a sua autoconfiança, e isso forma a imagem para o outro de quem você é. Perfeito. Eu acho que não poderia fechar melhor. Ah, que linda, gente. Porque- Obrigada. Eu acho que a gente está muito alinhada em alguns pensamentos, a gente está muito alinhada, talvez até pela formação, né? Isso facilita um pouco. Total. Mas é incrível como a gente precisa olhar, e a gente não cansa de falar isso. Cada episódio a gente traz. Entenda, conheça. E a gente sempre fala uma coisa. Faça o simples, o básico. Porque o básico já te garante um monte de confortos, não é? Tanto emocionais quanto técnicos. Às vezes a gente acha que tem que fazer um negócio da NASA. Da NASA. Adorei. Função da NASA, sabe? É você fazer o básico bem feito. Você tem que parar e olhar para você. Você tem que olhar quanto tempo estou envolvida com esse aparelhinho. Você tem que parar e entender quem você é, o que você precisa melhorar. E isso é vida, sabe? Isso é você estar conectado com você e você saber que você vai impactar muitas pessoas. Só por quem você é. E às vezes a gente constrói um personagem. Cara, você não precisa disso. Você tem coisas maravilhosas dentro de você. Tá aqui, Mariela, que não nos deixa mentir, né? Verdade. Então, gente, agora me diz um negócio. A gente sempre gosta de encerrar dando as redes sociais. A rede social que tu achar que é mais adequada, ou mais de uma. Como é que as pessoas podem te encontrar se quiserem? Ei, Mariela, como é que é para eu bater um papo contigo? E, Mariela, tal coisa, você falou lá no podcast, você pode falar um pouco mais? Como Ai, é que as pessoas legal. te acham? A gente pode colocar o Instagram, Pode, qual é o teu Insta? né? Acho que agora tá Mariela Nogueira Braga, Com um L, dois L? dois Como é L's. que escreve? Então, Mariela, com dois, Dois L's. L's, Nogueira Braga, Nogueira Braga, no Isso. Insta. no Insta. Tá. E se vocês quiserem, também posso deixar meu contato para quem quiser tirar Pode. alguma dúvida, não tem problema nenhum. Manda bala. WhatsApp mesmo. Manda bala. Então, 91, código de área, 98112 9743. Uma pergunta importante, já que tu deste o WhatsApp. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode falar contigo nesse número, porque de repente tem alguém lá de Curitiba que viu o nosso podcast e vai dizer assim, eu queria conversar com essa mulher, mas e aí? Ela mora lá no Pará. Tu fazes algum tipo de atendimento online? Como é que é? Eu atendo. Pra te falar a verdade, meu atendimento tá 70% online. Acredita nisso? Então, se você morar no Japão, tá tudo Tá certo. tudo bem. Eu tenho... A gente vai ter o único dificultador vai ser fuso. E ponto. E ponto, mas atendo. Na verdade, desde antes da pandemia, eu tô muito online. Eu sou dessas. Ah, gente, o mundo moderno também tem que oferecer pra gente facilidade, né? E só pra gente fechar, eu adorei aquilo que tu falaste agora, fazer o mínimo. Pequenos hábitos positivos constroem uma vida positiva. Pequeninos hábitos negativos constroem uma realidade Acredito negativa, muito nisso. né? Então, assim, é só como você disse, hashtag fica a dica. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Mariela. Eu que agradeço, eu amei estar com vocês. Obrigada de coração, foi um prazer. Agora, deixa eu contar que eu sou uma bidona, sabe? Eu sou aquela que tem a cara de pau de dizer. Pronto, gente. Curte, compartilha e comenta. Porque, olha, esse episódio vale muito comentário. Porque esse assunto rende. Mas rende. Então, contamos com você aí no engajamento para que essa informação, todo esse conteúdo, todo esse papo aqui chegue a mais pessoas através da BRH Pará que curte muito você e que espera que você aproveite muito esse conteúdo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio. Beijitos! Tchau!